Bem, olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um debate do Panorama, essa é a 16ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. A gente está fazendo esse evento totalmente online e resolvemos gravar os debates também das mostras competitivas. Quero agradecer aqui a presença dos realizadores. Hoje a gente vai conversar com os realizadores da competitiva, de uma das competitivas nacionais, que é formado por 2 curtas e um longa, como é de praxe, de costume no Panorama. Então, a gente tem a Edileuza Penha de Souza, que é diretora do Filhas de Lavadeiras. A gente tem o Sábio Fernandes, que é um dos diretores do Noite de Seresta. Tem o Muniz Filho também, que é outro dos diretores, mas ele não pôde estar presente aqui hoje. E o Ari Rosa e a Glenda Nicásio, diretores do Voltei, que é o longa, né? A gente está simulando como a gente faz presencialmente, né? É uma coisa já de praxe do Panorama, a gente fazer essa sessão, as sessões das mostras competitivas, principalmente da Nacional, um longa e 2 curtas, né? É um formato que a gente já experimenta há bastante tempo no Panorama. E na gravação dos debates a gente resolveu manter, né, esse mesmo formato. A gente inclusive sugere que as pessoas, o público, assistam os filmes nesse conjunto proposto, né? Os filmes, esses filmes que a gente vai debater aqui, eles entram junto na programação do Panorama. Os filmes ficam para quem está assistindo isso depois, ficaram, né, 48 horas. É claro, a gente sabe que cada um assiste no momento, assiste cada filme quando quiser, mas a gente propõe as sessões, né? Porque a gente faz essa junção de filmes pensando algum tipo de interligação entre eles, né? Eu acabei não me apresentando, meu nome é Rafael Carvalho, eu sou da equipe de curadoria do Panorama, faço curadoria de curtas especificamente. O Panorama geralmente acontece em novembro, né? Mas o ano passado, por conta de todos os problemas de pandemia, a gente teve que ir adiando o Panorama, mas a gente fica feliz do Panorama estar acontecendo agora, então a gente tem batalhado muito para que o festival aconteça, né? E que a gente possa exibir os filmes, mesmo que virtualmente, não é o ideal, né? A gente sabe, e conversar com os realizadores, fazer essa troca, né? Fazer essa discussão. Quero lembrar que o Panorama tem apoio do Estado da Bahia, né? Através da Secult, da Fundação Cultural, via Lei Aldir Blanc, que é o que garantiu também que o evento pudesse ser feito dessa forma, nesses moldes, né? E é isso. Então, eu vou passar a palavra, então, para os realizadores, peço que eles se apresentem, e aí eu já começo a lançar algumas questões. Vou começar com a Edileuza. Edileuza, obrigado pela sua presença, diretora do Filhas de Lavadeiras. Edileuza, o seu filme, no finalzinho, tem uma homenagem, né, a Maria Helena Vargas da Silveira, e tem uma citação ao livro que ela escreveu, né, o Filhas de Lavadeiras. Eu queria que você contasse um pouco da concepção do filme e de como isso passa, né, por esse livro, e imagino que passe também por uma experiência pessoal, particular sua. Então, fala um pouquinho desse processo de concepção do filme. Obrigado, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, assim, uma alegria imensa estar aqui, Rafael, com Ari e Glenda, meus diretores favoritos, com Sávio, que eu tive grande prazer de debater o filme Noite de Seresta, então é realmente muito bom estar aqui. E bom, inclusive, estar falando de Filhas de Lavadeiras. Eu espero que o público assista e goste. É um filme de amor, é um filme que fala da história de muitas mulheres negras que, como eu, suas mães foram
lavadeiras, foram empregadas domésticas e, graças ao sonho de suas mães, em acreditarem que era possível romper a predestinação de suas avós, de suas bisavós, de suas tataravós, mulheres que investiram nos estudos das suas filhas, com a certeza de que dias melhores viriam, e esses dias chegaram, né? Essas mulheres romperam com essa sina desse país colonialista que é o Brasil. Bom, o filme nasce quando eu ainda nem sonhava em fazer cinema, em 2006. Eu conheço Dona Maria Helena, trabalhando no Ministério da Educação, num projeto de formação da juventude negra. E quando eu leio Filhas de Lavadeira, eu dizia o tempo todo para ela que que o livro daria um filme. Helena do Sul, como era conhecida, escreveu vários livros, mas eu penso que esse é um dos mais importantes da sua carreira, né? Ele traz várias histórias de mulheres também que, em sua maioria, professoras, que suas mães foram lavadeiras e essas mulheres acreditaram em dias melhores. Bom, então, quando eu leio o livro, eu vejo esse livro muito imagético, assim, e falava isso o tempo todo. Em 2009, Dona Helena partiu precocemente para o Orum, e meio que fiquei com aquilo na cabeça, assim. Então, já quando eu fui estudar cinema, em 2012, eu já tinha isso na cabeça, enfim, mas naquele momento o projeto era outro, eu estava envolvida com o meu doutorado, então o filme a realizar era o filme do doutorado, enfim. E aí, em 2015, 2016, abri um edital no FAC-DF, que é o Fundo de Cultura do DF, daí a importância dos fundos culturais no Brasil inteiro, assim, que esse governo genocida tem retirado de nós, né, como tem retirado todos os direitos, mas assim, pensar que cultura salva o mundo, cultura salva as pessoas. Eu acho que a gente está nesse momento de pandemia em que a gente tem sido salvo pela cultura, a gente tem conseguido ver filmes que até então não era possível. E aí é graças ao Fundo de Cultura que a gente consegue realizar esse filme. E aí fizemos esses dois lugares, né? Distrito Federal e Rio de Janeiro, trazendo várias mulheres, algumas famosas, outras nem tantos, mas todas elas com uma importância igual, porque foram mulheres que não estão contando apenas das suas histórias, estão contando as histórias das suas mães e como essas mulheres acreditaram que um outro mundo era possível. É isso que a gente tem sonhado, né, o tempo todo, que um outro mundo é possível. Então, de maneira geral, é isso. É um filme de amor que foi construído com muito carinho, porque quando cada uma dessas mulheres divide suas histórias, né, elas estão dividindo também um pouco de suas vidas. Então, levar isso para o público é uma honra, uma grande honra levar isso ao público. Não sei se eu respondi. Sim, Edileuza, obrigado. Já já a gente volta contigo. Quero passar para o Sávio. Sávio, queria que você falasse também como foi a concepção desse filme, né? E o encontro com essa personagem. E eu penso muito, quando a gente fala de documentários
são centrados em personagens, né, ou figuras que são tão cativantes, né, tão hipnotizantes. Que tipo de cumplicidade, né, você precisou criar ali com a personagem, né, a Kátia, para que vocês pudessem construir esse filme, né? Acho que de início você falar um pouco desse encontro com essa personagem, né? E a partir disso a concepção do filme nessa relação que vocês tiveram que criar ali. A personagem ela parece muito entregue no filme, né? Ela parece estar muito entregue e disponível ali. Então eu queria que você comentasse um pouco isso. Bem, então, na verdade o filme ele é uma co-direção, né? Sou um dos diretores. Então a gente fez uma dinâmica assim, como Good Cop, Bad Cop. Então, já que o outro diretor, o Muniz, ele entrou um pouco antes do filme para mapear um pouco isso, quem era esse personagem. Depois eu cheguei para capturar esse personagem. Eu cheguei fresco, assim, vamos dizer assim. Mas eu já sabia de tudo, da vida dela, então foi algo muito mais natural dessa forma, como se fosse realmente esse primeiro encontro. Mas, para chegar nisso, a Kátia, que essa personagem incrível, ela é como se fosse aquela tia doida, assim, sabe, da família, que é super de boa, descolada. Então, quando a gente se deparou com ela, já chegou fazendo piada com a gente. Tem um vídeo que eu achei no meu celular um dia desses, que foi um dia que a gente se conheceu. Eu estava no bar, que o Muniz me levou lá para conhecer ela, e ela chegando para mim cantando: que coisa mais linda, olha esse rostinho, não sei o quê, esse é o aniversário, pois vamos cantar aniversário, parabéns aqui comigo. E eu nunca conheci na minha vida, já me puxou cantar meu aniversário, me abraçando, me empurrando. Então, foi esse sentimento caloroso que a gente quis trazer para o filme, sabe? E sendo algo tão gostosinho de fazer, eu acho que ela se soltar foi meio que natural. No começo, claro, chegando uma equipe de filmagem na casa dela, ela ficou um pouquinho pé atrás. Mas a gente criando um clima bacana, ela foi soltando e soltou o gogó, basicamente. Além da música, ela também soltou muito da vida dela e foi muito honesta com ela mesma, sabe? E a gente também conversou muito com ela depois, mostrando os conteúdos do filme, como é que essa era a melhor forma de abordar isso. A gente mostrou cortes e tal. Então, foi essa cumplicidade mesmo, sabe? Desse processo. A gente criando junto. Acho que respondi, não sei. Qualquer coisa posso adicionar depois. Sim, é porque eu penso muito nessa entrega, né? Porque o filme ele já começa com essa dimensão, né? Essa personagem que já está ali entregue a esse filme, né? Mas acho que a gente pode voltar a algumas questões mais para frente. Já eu volto contigo. Para Ari e para Glenda, o Voltei. Bem, antes de mais nada, não posso deixar de falar aqui como é incrível, né, pensar essa trajetória de vocês. São 4 longas-metragens em 5 anos, né, de lançamento, eu digo, né? O Café com Canela, 2017, me corrija se eu estiver errado, tá? O Ilha, 2018, né? Aí o Até o Fim foi o ano passado, não, o ano retrasado, o ano passado, 2020, e o Voltei 2021. Quer dizer, é impressionante, assim, né? É uma trajetória muito incrível, assim, são 4 longas-metragens em pouco tempo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também da concepção do filme e como é que vocês enxergam este filme dentro do conjunto, né, de obras de vocês. Eu penso muito numa continuidade mesmo, temática, né, estilística até, enfim, vocês podem elaborar um pouco isso melhor, mas como que vocês pensam esse filme dentro do conjunto de obras de vocês, para a gente começar? É isso.
Bom dia, gente. Prazer estar aqui. Estamos falando de Muritiba, aqui no Recôncavo. E prazer estar com vocês também, uma conversa com pessoas queridas. Voltei. Então, eu estava falando com a Ari quando a gente sentou aqui, que o mais gostoso do Voltei, de falar do Voltei, é que a gente faz as lives no lugar que a gente gravou, né? A gente está tipo, na mesa das personagens, que é a casa do Ari, né? Esse fundo, esse tijolinho, tipo, tudo isso era cenário, né? É cenário, né? E eu acho isso muito, acho que isso diz muito do que é o Voltei também, né? Que é um filme acho que a gente já tem essa tendência de conciliar o cotidiano nas coisas que a gente cria, né? Nas narrativas, nas personagens, nas histórias, nos encontros que são contados, né? Que o roteiro traz. Mas eu acho que o Voltei, eu acho que ele tem muito dessa coisa do até o fim, que é a gente descobrir que a gente conseguia fazer um filme conosco, com a produtora bancando, né? Com a produtora falando, não, vamos fazer um filme, é urgente fazer esse filme, e a gente não pode parar, né? A gente não pode parar isso e assumir a precariedade como forma de criação, né? Como forma criativa mesmo, né? Eu acho que o Voltei traz muito disso. E, né, sobre essa questão, né, do fluxo de produção que a gente tem, isso só é possível assim, por vários fatores, mas eu acho que aquele que é essencial é equipe. Glenda e eu, a gente teve, né, o prazer, não vou dizer nem sorte, mas o prazer de poder encontrar pessoas, né, no caminho, pela universidade, pessoas que aprenderam a amar o Recôncavo como a gente e decidiram aqui ficar e colam nos nossos projetos, né? Seja aqueles que a gente tem muito dinheiro, seja aqueles que a gente está bancando do bolso. Então, acho que a gente conseguiu, de Café com Canela para cá, acho que o grande evento nosso é conseguir formar a equipe, que hoje somos 5 produtoras, né? Acabou que, né, a gente iniciou esse processo de formalizar, né, com a Rosa Filmes. Esse ano a gente faz 10 anos de empresa, e agora, né, vendo as pessoas também construindo suas empresas e a gente fazendo praticamente uma cooperativa de audiovisual, onde também não é só mais os nossos filmes que estão em primeiro plano, mas também um pensamento geral do que a galera também está querendo fazer. Então, eu acho que ter equipe é fundamental. E aí, justamente por ter equipe, também a gente tem essa continuidade pensando em obra, né? Acho muito difícil falar assim uma assinatura minha de Glenda nos filmes. Acho que tem, mas que não é minha de Glenda. É minha, de Glenda, de Tacla, de Poli, de Augusto, de Léo, de Moreira, de Reifra, de Renan, de Cássio, de todo mundo. E de Camila, de Iago. Acho que somos muito felizes nesse sentido. Eu acho que os filmes eles têm uma continuidade porque eles também meio que caminham junto com a gente. Então, acho que é uma forma de entender. E a precarização mesmo, né? Acho que isso é um ponto muito importante. A gente não tem medo de fazer um filme que não seja o filme que de repente as pessoas esperem no sentido estético, de finalização. A gente gosta muito. Eu falei precário, é precário que a gente tem usado a palavra, né? Eu gosto muito desse cinema precário, que me remonta também, quem sabe, os cinemas que mais, quem sabe a escola que mais me interessa no Brasil, não que a gente pareça nem queira ser, mas muito cinema marginal. E eu acho que a gente vive um momento em que dialogar com as possibilidades eu acho muito importante. E eu acho que a gente cria as nossas possibilidades. Claro que a gente é muito feliz, né, de Café com Canela. Eu acho que Café com Canela é um evento muito importante para a gente, que vai também dar uma estrutura financeira para a gente também poder, porque também não é simples, né? Falar, a empresa está bancando, mas é porque existe também um histórico, né? Mas, como eu disse, esse ano a empresa faz 10 anos, então a gente começou em 2011, o Café com Canela só veio em 2017. Então, também foram muitos anos tentando procurar espaço e somos muito felizes de hoje ter um espaço mesmo físico, né, para trabalhar, mas também um espaço
de diálogo que eu acho que tem se estabelecendo cada vez mais com o Recôncavo, com o cinema que a gente pensa, com o cinema que a gente faz, e que eu acho que a gente é muito feliz. Opa, pronto, voltamos. Maravilha. Essa ideia do precário eu acho muito, muito interessante, porque vem de uma tradição própria, inclusive, do cinema brasileiro mesmo, né? De muito tempo, de trabalhar com o possível e de ser possível fazer obras muito potentes a partir dessas condições que a gente pode dizer que elas não são ideais, né? Necessariamente. Claro que todo mundo queria produzir, fazer filmes com suporte, né, financeiro e de equipamentos, mas existe uma potência também nessa outra maneira de produção, né? Eu pensei nessa questão da obra, né, do conjunto de obra, pensando muito também no Até o Fim, agora mais estruturalmente, né? Porque a estrutura é difícil não pensar na estrutura do Até o Fim, por exemplo, que são essas irmãs que se encontram, né? De uma certa forma, o Voltei podia ser o título também, né? Do Até o Fim, de alguma maneira, né? Elas voltam também, né? São as irmãs que se encontram. E é um filme que se passa também uma noite, né? Nesse reencontro das irmãs, como é o Voltei também, né? Não sei se vocês querem elaborar um pouco isso a partir dessa relação. É quase como se eu visse assim, os dois filmes muito, muito próximos. Eu não sei como é que foi o processo de concepção deles, se um necessariamente puxou o outro, ou vocês acham que não, que é uma coisa muito mais independente, né? O Voltei tem outras, claro, tem outras características, outras marcas que a gente quero pontuar até de gênero, mas daqui a pouco. Mas eu não sei se vocês queriam falar um pouco sobre essa relação, essa proximidade com Até o Fim. Não sei se vocês concordam, né? Às vezes vocês discordam, enfim, não sei. O dispositivo é o mesmo, né? E é um dispositivo bem demarcado no sentido de demonstrar também politicamente um pensamento de produção, onde a gente não tem tempo, onde a gente não tem dinheiro, e aí a gente tem que se limitar ao que pode. Então, nesse ponto, sim, acho que são dois filmes que tratam do mesmo dispositivo. Uma locação, poucas atrizes que fazem irmãs e uma noite, né? Uma noite. Acho que até aí, acho que passando disso vão haver semelhanças, porque são basicamente as mesmas atrizes, né? Como eu disse, a mesma equipe dirigindo, então acho que tem essa lógica. Mas eu acho que a gente visitou muito pouco Até o Fim fazendo Voltei. Pelo menos eu não são filmes muito diferentes. Para mim são coisas que são muito... E eu acho que o gosto da gente, se fosse parecido, se a gente achasse que fosse parecido, acho que a gente nem faria. Acho que o gosto da gente é justamente poder pensar que vamos mergulhar numa coisa que é outra coisa, né? Outra viagem, assim. Eu acho que até o Voltei especificamente tinha esse processo, tem o processo da gente ter, enfim, tá no meio de uma pandemia, né? E se isolar, perceber que a gente tem a nossa equipe não é só uma equipe, a nossa equipe é uma comunidade, né? A gente é uma comunidade, assim, a gente se cuida, a gente se sabe, eu sei, né? Eu tenho laços de confiança para além de contratos, assim, né? Então, de poder falar, a gente consegue gravar um filme com todos os protocolos, com segurança, porque existe confiança, né? E a gente pode ficar 15 dias, 20 dias juntos, isolados, para fazer isso, para fazer esse processo. Então, assim, gravar na casa do Ari, gravar num lugar que é esse lugar aqui, né? Que a gente frequenta o tempo todo, que nessa mesa... Eu acho que muda totalmente a chavinha, né? A gente comia junto, dormia junto, nas nossas casas. Eram 3 casas que pegavam a equipe toda. Acho que isso traz um outro ritmo para o processo que já também desconstrói tudo. Mas quando você fala, eu fico pensando que eu acho que acho que desde Café com Canela, obviamente, né? Eu acho que a gente está fazendo cinemas que acompanham os processos do Brasil, das épocas, e talvez por isso tenha algumas semelhanças, né? Eu acho que não é à toa que a noite também permeia tanto esse lugar, né? Esse lugar do escuro.
Eu acho que tem algumas coisas que vão para que tem muito mais a ver com o que está fora do filme, inclusive, né? Que não diz respeito só a nós dois, por exemplo, ou a gente aqui, mas que diz respeito a gente enquanto o que estamos vivendo coletivamente no Brasil, né? Eu acho que esse lugar da escuridão, acho que é um lugar que me parece que une, assim, quando você fala, eu falo, eu acho que a escuridão é esse link, né? Maravilha. Obrigado, Ari e Glenda. Volto já com vocês também. Edileuza, tá por aí? Sim, estou aqui. Sim. Edileuza, queria... na verdade, quando eu comecei a fazer essa primeira rodada de perguntas, era para pedir para vocês também se apresentarem, né? E acho que tem uma coisa especificamente no seu filme, que é uma dimensão da educação como esse ponto de ruptura, né? E eu sei que você é professora também, né? Professora universitária, se eu não me engano. Você pode falar melhor um pouco sobre isso. Queria que você falasse desse lugar também, né? Acho que como professora tem uma dimensão que tá bem presente no filme. Eu acho que posso estar enganado, assim, mais na segunda metade do filme, mas é uma coisa que permeia as histórias e as falas de muitas delas, né? Da importância da educação como essa chave, né? Esse ponto de virada. Queria que você falasse um pouquinho disso, aproveitando, fala um pouco também da sua trajetória, né? Acadêmica, enfim. Bom, essa é a parte mais difícil, né? Falar da gente. Mas eu sou Edileuza. A câmera tá fechada, Edileuza. Não sei se você está preferindo assim, mas a gente não está te vendo. Agora sim. É que está dando ruído aqui. Agora apareceu. Então, eu sou Edileuza, sou professora, sou filha de Dona Laura, seu Atenado, venho de uma família pobre, mas muito batalhadora, assim. Meus pais sempre acreditaram que era possível investir na educação dos seus filhos, investir na escola pública. Eu sou fruto da escola pública, entrei no mercado de trabalho muito cedo e, portanto, entrei na universidade muito tarde. Mas sempre com esse desejo de poder continuar estudando. Então, hoje eu sou doutora em educação, pós-doutora em educação e comunicação, e eu tenho dito sempre que isso não é mérito nenhum, né? Mérito tem meus filhos, todos passaram pela universidade pública, então mérito tem eles, né? De ter seus irmãos como pares. Eu acho que quando a gente não tem pares, é uma caminhada muito solitária. E é muito ruim ser só, né? Meu desejo... Eu sempre gostei de cinema, então o cinema sempre foi um lugar de refúgio para mim, mas eu nunca me imaginei fazendo cinema. E é a partir do livro de uma coleção que é lançada em 2006, 2007 e o último volume somente em 2014, que é o Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para a Implementação da Lei 10.639, que era meio que uma receita de bolo, né? Assim, eu sempre, como professora também, eu sempre utilizei o cinema como um instrumento didático. E era exatamente no auge da Lei 10.639, que foi a primeira lei do governo Lula, né, da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas brasileiras. Enfim, uma lei que nunca foi
totalmente cumprida. Mas é no auge dessa lei que as pessoas começam a reivindicar materiais e a dizer que não tinham materiais, que eu vou pensar esse livro, e aí convido um grupo de professores, em sua maioria, de pessoas que, como eu, gostavam de cinema, para pensar alguns filmes que a gente pudesse levar para a sala de aula. Bom, com determinado filme, você pode, na aula de história, fazer isso, isso e isso, na aula de matemática você faz isso, isso e aquilo, na aula de química é possível fazer assim, assim, assado. E essa coleção em 2000, quer dizer, era volume 1 e volume 2, o volume 3 estava pronto desde 2010, na editora, mas compreendendo também que a Masa Edições, ainda que seja a editora negra mais antiga do Brasil, é uma editora super pequena, né? Empreendedorismo negro é muito difícil nesse país. E a Masa tem esse lugar, né? Assim, apesar de ser uma editora com títulos importantíssimos, ainda é uma editora com pouco recurso. Então, o livro estava lá para ser editado. Em 2014, o volume 1 e 2, ele o FNDE, né, que adota o livro como um instrumento para a formação de professores, mas aí em seguida a gente tem golpe, enfim, o Brasil deu uma reviravolta esquisita, né? Eu esqueci, Rafael, que você tinha me perguntado. Desculpa. Essa dimensão da educação que perpassa o filme, né, como ponto de virada. E essa experiência sua como professora, de que maneira isso reverbera no filme, né, também? Eu acho que está tudo conectado, né? Assim, a luta por educação é algo que acontece. A luta pela educação formal no Brasil, ela acontece a partir de 14 de maio de 1888, ou seja, um dia depois da assinatura da Lei Áurea, um grupo de pais e mães na Paraíba manda uma carta ao então regente solicitando o direito de escola pública para seus filhos. Então, é preciso lembrar que até a década de 50 era proibido a entrada de negros na escola pública. E quando a gente está falando da década de 50, a gente está falando de uma escola pública de excelência. Então, essa luta por uma educação formal, essa luta pela educação de qualidade, ela sempre foi pautada pelo povo negro, né? Não à toa que todos os movimentos sociais negros sempre primaram pela educação, né? A Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro foram as primeiras entidades a buscar a educação de jovens e adultos quando não se falava nisso no Brasil, né? Estou falando da década de 30 e eu estou falando da década de 40. Na década de 70, com o MNU, de novo, você tem a pauta da educação. A gente está falando de 2021, século 21, e a nossa pauta ainda é a educação. Então, assim, o Brasil tem mais analfabetos negros do que tinha a África do Sul na época do Apartheid. Então, é isso, assim, o filme mostra que essas mulheres, que essas mães acreditaram em suas filhas, acreditaram que era a partir da educação que elas iam conseguir romper essa predestinação, né? Porque é isso, né?
Serviço doméstico no país, nesse país é predestinação. Quem são as pessoas que ainda estão no serviço doméstico? Em sua grande maioria são as mulheres negras. Um dos motivos pelos quais essa população esquisita foi para a rua pedir a saída da presidenta Dilma, era cartazes do tipo: Dilma, não consigo pagar a minha empregada doméstica. Então, a PEC das domésticas, que esse moço que assina a presidência da República foi o único que votou contra, e ele tem orgulho disso, de ter sido o único que votou contra a PEC das domésticas, porque empregadas domésticas nunca tiveram direito nesse país. E a partir dos momentos que elas conseguem ter direito trabalhista, aí você tem toda essa reviravolta, né? A gente está falando desse país escravocrata, assim, de que lugar de preto no cinema, na educação, é onde a gente quiser que seja. Mas para um país escravocrata, lugar de negro não é nesse lugar, né? Não é aqui. Então, começar a fazer cinema mais tarde, começar a fazer cinema com esse compromisso de contar outras histórias de mulheres negras que, como eu, têm outras histórias para contar, né? Porque, historicamente, a gente tem um cinema em que pessoas negras são representadas somente com estereótipos. E aí, assim, temos aqui a Ari Glenda, que todos os seus filmes têm trazido outras perspectivas para poder falar da questão racial, enfim, e tantas outras, né? A APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, nasceu em 2016 com pouco mais de 20 pessoas. E hoje, 2021, somos mais de 700, mais da metade são mulheres. Então, o que mostra que essa mulherada tem produzido coisas maravilhosas. Acho que Filhas de Lavadeira se encaixa nesse lugar, né? De falar de outras histórias, de histórias de superação, de que outras histórias são possíveis, né? Nós somos possíveis, nós estamos aqui. Apesar dele, apesar de tudo, nós estamos aqui. Maravilha, Edileuza. Obrigado. Eu vou deixar minha câmera fechada, porque está dando. Fica... Quando na hora de falar eu abro tudo, tá bom? Ok, fica à vontade. Eu te dou um alô aí. Sávio, queria voltar para você. A gente estava falando dessa dimensão, né, de alegria e de muita entrega e descontração da Kátia, né? Mas uma outra coisa que me chama a atenção no filme primeiro, ela tem muita consciência, né, de tudo, assim. O filme começa falando, né, eu sei que eu não tenho vozeirão, né? Então ela tem muita consciência desse lugar dela, assim. Mas o filme também toca em algumas questões que me fazem pensar na dimensão de exposição, né? Então, por exemplo, ela fala muito abertamente do filho, que é dependente químico, e o filho aparece, né, no filme em tela. Tem ali a companheira dela, que é uma relação que ela mesma fala que, né, a gente não sabe exatamente, mas tem uma relação ali, mas tem um ciúme, né? Elas parecem que brigam um pouco, mas as cenas todas ali são muito amorosas entre elas. E tem também todo o público ali do bar, né, dançando e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão da exposição também, né? Porque por trás dessa graça toda e dessa irreverência que o filme traz, existe essa representação dessas pessoas, não só da protagonista, né, mas do filho, das outras pessoas que dançam, né? Que cuidado, que tipo de conversa vocês tiveram no sentido de mostrar, né, essas imagens e de filmar e de manter no filme. Queria que você falasse um pouquinho disso também.
Só um minutinho. A primeira fala dela no filme, depois que ela canta, ela fala cantar e se expor. E ela tá o filme é justamente ela no palco. Então, ela sim tá se expondo, ela sim tá exposta a tudo o que ela tá se doando no filme, sabe? E quando a gente chegou para convidar ela para o filme, ela até achou que fosse uma pegadinha, tipo assim, ai gente, sério, minha vida rende um filme? O que é isso? Mas é porque é justamente a exposição que a gente se apaixonou, sabe? Quando a gente viu ela no palco, a gente se questionou quem é essa mulher? Quem é que essa Kátia que está atrás dos palcos? Quando o show termina, para onde ela vai? Como é a vida dela? Então, a partir disso que a gente criou esse vínculo de confiança um no outro, ela se viu nos palcos, o filme, um registro dos palcos. Então, não tinha o que ela se esconder. Ela realmente é uma pessoa muito aberta e, independente das complicações da vida dela, independente das felicidades da vida dela, ela estava até conversando com a gente de que é uma mensagem que ela quer passar para as outras pessoas. Ela tendo essa janela para expor a vida dela, ela queria conversar com outras mães sobre a questão do filho dela. O filho também assistiu o filme antes da gente fechar o corte. Ele achou incrível, ele se viu não dentro do filme, mas como telespectador. O que é que aquilo representa para quem estava assistindo, sabe? Ele achou importantíssimo mostrar tudo aquilo. Então, realmente admiro muito todo mundo que aparece no filme, porque não é fácil você se expor dessa forma, mas eu sou voz, sabe? Então, é uma voz que a Kátia queria falar para outras pessoas. Ela queria se comunicar com outras pessoas. E a partir da música ela consegue fazer isso. E também a Ceissa, toda a relação dela com a Ceissa, toda a relação com as pessoas do bar. Assim que a gente chegou no bar, primeiro, assim que lotou o bar, a gente chegou e fez um comunicado: olha, gente, a gente está filmando tudo isso, é um filme. O flyer pro dia do show dela estava avisando que era um filme, e ninguém se sentiu assim meio que com o pé atrás, ninguém se sentiu assim meio com vergonha, todo mundo estava se divertindo naquele momento. É um momento de descontração e eu não sinto por que esconder isso, sabe? E todo mundo foi realmente incrível. Fico grato por tudo isso, sabe? E acho que é isso. Deixar passar, acrescentar. Tem uma coisa que eu queria te perguntar também sobre, nesse mesmo ponto da exposição, né? Que é uma noção que não dá para também deixar de lado, que é uma ideia assim de um cuidado para que essa personagem não caia no ridículo, né? Porque é muito fácil você criar também um estereótipo, né? Então, assim, é uma pessoa que quando vocês, quer dizer, não sei se é você ou vocês dois, chama ela de cantora, ela fica toda, né, encabulada ali e tal, que ela não se vê como essa cantora, ela se vê como uma pessoa que entretém, né? Então, ela tá ali muito, muito entregue nisso. E às vezes é muito fácil você criar uma caricatura dessa personagem. Tem uma cena que me chama muita atenção, que eu particularmente adoro, que é a cena da montagem, né, do karaokê ali, porque é como se o filme ele desse para essa personagem aquilo que ela é, né, aquilo que ela representa, né, sem o medo de cair no ridículo, né? Então ela está ali interagindo com o chroma key, não sei como é que é aquilo, né? Com aquela montagem, não sei se ela está vendo e tal. Tem uma hora que ela mexe assim nas flores e tal. Então ela está interagindo ali daquele jeito. E essa cena ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela é muito engraçada, ela está cantando uma música que fala sobre a coisa da mulher, né? Da mulher como sexo forte, né? Tem uma parte que é até não é nem cantada, assim, é quase uma fala, assim, é falado, né? Da mulher como sexo forte, né? Se você quiser também elaborar um pouco sobre isso e desse cuidado de não cair numa caricatura, né? Da personagem, não criar uma caricatura. Na verdade, em nenhum momento a gente quer que alguém ria dela. A gente quer que a gente ria com ela, sabe?
ela estava se divertindo muito naquelas cenas. Ela fazia muito marmota, ficava brincando, soltava um aí dentro nas filmagens, sabe? E essa felicidade que a gente quer transmitir no filme, sabe? Quando a gente coloca no filme, não é para ridicularizar a estética. A gente coloca no filme justamente para representar quem ela é. Quando você chega na casa dela, a primeira coisa que você olha é um quadro gigantesco do pôr do sol, exatamente dos fundos de karaokê, sabe? Ela respira isso direto. Então, a gente estava realmente numa mesa de bar naquele momento. Você sente, se diverte e desabafa. Eu acho que é isso que a gente queria passar para o filme mesmo. E, desculpa, a segunda parte, o que era mesmo? Não, acho que essa coisa da caricatura mesmo, né? Da personagem, esse cuidado de Não, tu te outra fez duas coisa. perguntinhas, essa e a outra. Esqueci. Na verdade, eu acho que era uma coisa só mesmo, assim, junto a isso. Não sei se tinha outra coisa. Ah, da música, lembrei. Ah, tá. A Vanusa. E engraçado que no filme todo, mesmo ele sendo musical, ela cantando direto, no momento a gente falou: ei, canta essa música, eu quero fechar aqui o roteiro. Ah, canta essa música aqui, porque isso vai ser legal para um link aqui. Não, tipo, ela chegava no bar, soltava aquela. Ela chegava, opa, é aquela que agora. Ai, vamos cantar um Raul? Vamos cantar um Raul. E foi um pouco disso no Chroma Key. Naquele momento do Chroma Key, já foi planejado, a gente levou ela para o estúdio, Chroma Key e tudo mais. A gente tinha em mente algumas músicas, só que ela estava lá parada. Quer saber? Vou botar aquela música ali. Qual música? Ah, aquela lá, vocês vão ver. Ninguém conhecia essa música ainda. Ela botou e era tipo. A gente ficou, eu tô encantado, assim, aquela voz leve, a letra linda. E quando começou essa parte falada, já que ninguém conhecia, aí jurava que ela tava fazendo um freestyle, sabe? Falando mesmo. Saiu da música e tava cantando mesmo. E, tipo, todo mundo ficou, tipo, se encarando, assim, nervoso. Tipo, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E, assim, terminou, a gente bateu palma e tudo mais. A gente olhou pra tela e tava lá, a legendazinha. Eu tava só lendo mesmo a letra da música. E acho que essa música reflete muito o estado de espírito dela, sabe? Porque não só surgiu naturalmente essa música, tipo, eu quero cantar aqui, vou cantar. Acho que sai muito assim mesmo, sabe? Do que ela queria mostrar no filme, que é o que ela quer se mostrar mesmo. Maravilha. Essa coisa da música, né? Dessa postura dela ali, né? A mulher com sexo forte, de uma certa forma me faz pensar nesse conjunto de filmes, né? Filmes com mulheres, sobre mulheres, no caso do Filhas de Lavadeira, rompendo, né, uma estrutura. No caso do Voltei também tem essa dimensão de uma independência mesmo, né, dessas figuras femininas, que está ali na fala, mesmo que tenha no caso do Voltei especificamente, né, todos os traumas e todas as questões, todas as dimensões políticas que envolvem essa trama, né? E aí, de uma certa forma, eu passo também para Glenda e Ari, pensando o filme especificamente, né? Primeiro, essa dimensão feminina a partir desse reencontro entre as irmãs, a partir de uma mescla de situações, né? Então, existe a dimensão familiar, pessoal, né? Existe a dimensão política, existe um jogo com o futuro, né? É um futuro próximo, mas que reverbera o passado e que, inevitavelmente, vai falar também do presente. Tem uma dimensão de uma distopia também. Então, assim, falando especificamente aí da textura do filme, né, do Voltei, como é que foi para vocês costurar essas várias... Para mim são várias frentes, assim, né? A cada momento o filme lida, inclusive, com a dimensão do fantástico ali no início, porque a irmã, né, ela volta e ela é tida como uma morta, e isso vai reverberar de outras formas no filme. Então tem uma dimensão também do fantástico.
Mas o que permeia mesmo é essa relação entre essas mulheres negras, né, irmãs, que têm uma vivência e uma memória juntas, né, coletivas. Então, como é que foi construir essa trama a partir dessas muitas frentes, assim, tanto de gênero como narrativas e de estrutura mesmo do filme? Nossa, eu fui pensando em tanta coisa quando você terminou. Eu perdi. Mas São muitos elementos que vocês trazem, né? foi. Eu acho muito, e era uma coisa que a gente batia muito, né? Tipo, um futuro. Lembro quando ele apresentou o roteiro, que era 2030, né? 2030 e 2030 estamos como, né? Estamos com radinho de pilha, gente. Radinho de pilha. E aí, eu lembro que até, tipo, para procurar, né? Como procurar um radinho de pilha que fosse dos mais antigos, né? Então, não, mas podia ter alguma coisa moderna. Não, tipo, tem que ser um dos antigão, daqueles que a avó via, né? Dia de domingo, assim, né? Porque é disso que a gente está falando. E eu acho que é muito doido pensar, porque o futuro, né? O futuro é sempre... É um pouco hoje, né? O futuro é um pouco hoje e o passado também é um pouco... Hoje é um pouco de passado também, né? E eu acho que eu voltei a dar conta um pouco desse cruzamento de tempos, né? De que você precisa olhar para o futuro para entender a história daquelas... para entender... Precisa olhar para o passado para entender o que elas estão vivendo ali, né? Como elas chegaram ali, como a situação, mas precisa também ir para o futuro para dar conta de o que a gente está vivendo no hoje, né? Eu acho que eu voltei a fazer essa brincadeira de uma forma muito gostosa. E aí esses recursos que você fala dessas costuras, né? Eu acho que são costuras que eu acho que é da descoberta mesmo, assim, né? De poder falar, vamos filmar, né? Tipo, vamos filmar mais uma vez com mulheres em torno de uma mesa e vai ser totalmente diferente e vamos contar uma outra história e nós vamos enxergar outras paisagens, né? Assim, eu acho que é muito a Hora do Terror, eu acho muito gostosa, acho que é um filme divertido, né? Uma coisa que a gente também ficava batendo muito, que é como apesar de tudo, é um filme que dá vontade de... É um carnaval, né? É um pouco do carnaval, né? Tem a fala de uma das personagens que é quem disse que não ia ter carnaval, sacana. E acho que é uma das falas que eu mais gosto, porque eu acho que é uma forma de carnavalizar, apesar de tudo que a gente está vivendo, assim, né? Apesar de todo o breu. Ainda mais nesse mês de fevereiro que a gente está sem carnaval, né? Pois. Não vai ter carnaval. Ari, por favor. Porque no fim o carnaval é a gente que faz, né? Acho que escolher também, né? Como a gente vê o mundo, como a gente lida com os encontros, né? Acho que é um pouco disso que o filme fala também. E eu acho que a gente tem uma coisa muito... A gente leva muito a sério as personagens, né? Principalmente filmes como esse em que as personagens são quem leva o filme, né? É pela oralidade que você vai para o presente, para o passado e para o futuro. É nas relações, é no diálogo, né? Nessas... E eu acho que Glenda e eu, a gente nunca nega a complexidade das nossas personagens. Eu acho que isso é uma coisa que faz com que funcione e elas andam meio por si só. Eu não sou uma pessoa que planejo muito roteiro. Eu tenho a ideia, basicamente, faço um desenho mental das personagens, sei onde começa e onde eu quero chegar. E aí, escrevendo, eu acho que também elas vão dando corpo, sabe? Não é... A música não nasce na raiz, assim, tipo, a música ela entra porque eu acho que só a música pode resolver alguma coisa. Acho que só aí esses elementos vão entrando. Eu acho que as personagens, por a gente levar elas muito a sério, elas também levam muito a sério o nosso trabalho. E aí elas vão ganhando corpo, até ganhar o corpo real, né? Que são das atrizes, que eu acho que quando chegam também trazem os elementos que faltam, que o roteiro não tem, que a direção não conseguiu ver, e aí a gente tem um corpo de filme mesmo. Acho que é isso. Eu não sei. É um pouco intuitivo, que passa pelo roteiro, passa pela direção, passa pela edição também, e para que tenha um corpo de filme. Oi, queria aproveitar também e queria que vocês falassem também das atrizes, né?
acho que a Arlete, não sei se Val trabalhou antes, enfim, acho que vocês podem falar um pouco mais. E aí pensar essa dimensão do set no momento ali, né? Em que medida esse roteiro estava tão pré-determinado ali, e com as falas todas. É um filme muito, muito verborrágico, né? Um filme de muita conversa, muito diálogo, tem muitos diálogos, e poucos takes, né? Inclusive. Mas como é que foi essa relação com as atrizes? Elas são irmãs na vida real, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa construção junto com as atrizes nesse processo também. Eu adoro essa preparação de elenco de uma vida inteira, né? Então, por exemplo, elas não precisavam, não tinha que criar intimidade as atrizes, porque elas já tinham, né, feito um laboratório de uma vida, né? Então, acho que isso faz com que muita verdade aconteça, apesar delas não serem as personagens, obviamente, mas acho que existir, né, essa experiência de irmã, eu acho que faz toda a diferença para o filme. O filme assim, sim, tanto, principalmente, eu particularmente não tenho problema nenhum com o diálogo. Eu sei que as pessoas tendem se ensina, né, que o diálogo é a última opção de um filme. Eu não acho. E também acho que a gente tem uma tradição audiovisual no Brasil em que o diálogo é muito, muito potente, seja pela novela, seja por uma série de outras referências, que eu acho que aproxima o público entende o diálogo. Acho que é uma coisa que eu não tenho medo. Eu acho que é o recurso que eu tenho, inclusive. Se a gente não tem dinheiro para fazer um filme com vários planos, com memórias e flashbacks e não sei o quê, até nem gosto muito de flashback, não faria. Mas seria uma opção se tivesse dinheiro e tal. A gente escolhe uma escolha pelo diálogo. Eu acho que o diálogo ele traz a imaginação, traz a contação de história, traz a informação com o público. Não acho que o público tem, não sei, assim, eu gosto que o público entenda o que está acontecendo. Para mim, eu acho isso muito importante. E é isso. E aí, como é pautado no diálogo, é muito difícil ter abertura para improviso, porque também isso desloca muito a possibilidade do filme. Então, nos ensaios vão sendo acrescentados, né, coisas, mas que tem que ser, somos muito rígidos nesse sentido no set, é uma coisa, né, dos nossos filmes mesmo, que eu também não tenho problema nenhum em roteiro. Acho massa quem prefere não usar o roteiro, mas não é o nosso caso, porque filme com baixo orçamento, se não tiver roteiro, fica muito caro, muito difícil. E então acho que é mais ou menos por aí. Acho que... Glenda, quer falar? Não, acho que foi dito. Massa. Edileuza, voltar para você. Tem uma coisa que revendo o filme, sua câmera não apareceu, Edileuza. Estou tentando. Peraí. Tem uma coisa interessante no seu filme, quando eu revi agora, tem uma estrutura de montagem que é muito fluida, né? Porque você vai passando, você entrevista, tem muitas pessoas que você entrevista que aparecem no filme, não sei se você chegou a fazer muito mais entrevistas que não entraram. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, e me parece que tem essa fluidez de montagem, ela se dá porque existe uma recorrência das falas, né? Então, assim, a experiência me parece que é um pouco parecida entre essas mulheres, e que, né, tem a coisa do lençol. Uma fala do lençol, outra também vai falar do lençol, né? Porque as mães lavavam, tinha essa relação com o lençol, enfim. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi também essa pesquisa, essa busca, né? Chegar nessas personagens, escolher essas personagens, e esse processo de perceber essas recorrências, né, nas falas, nos depoimentos delas, né? Como é que foi essa construção? Bom, grande parte dessa construção, ela também faz parte da minha memória, né? De quando criança, ver minha mãe
lavando roupa, enfim, do quintal, pendurado de lençóis, enfim. Então, eu tinha um roteiro, claro, de perguntas, né, para elas, mas a ideia foi trabalhar com a narrativa, né? Então, de deixar elas falar. E essas memórias vinham, né? Então, isso é muito bacana quando o personagem vai tomando confiança em você e vai contando suas histórias e vai trazendo outras histórias. Eu tenho dito que, assim, eu tenho ouvido, e Filhas de Lavadeira não foi diferente, muitas histórias de dor, muitas histórias dolorosas. Eu acho que a opção por não trazer essas histórias para a tela passa por esse compromisso, né? Precisamos de histórias de amor, precisamos de histórias de mulheres negras que rompa com esse lugar da dor, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Então, não é a história da Benedita da Silva, nem da Dona Ruth, nem da Ivonete, nem da Dona Maria José. É a história, né? São todas elas, mas é uma única, né? É a história de muitas mulheres. E acho que o grande barato é isso, né? Do quanto as pessoas se identificam com essas mulheres, né? Eu tenho ouvido muito isso, assim, é a minha história, é a história da minha mãe também foi lavadeira, enfim. Então, é isso, assim, eu acho que é a história dessas mulheres que falam tanto do que é esse país, né? Então, assim, mas quero sempre repetir isso, né? Que é uma história de superação, é uma história de amor e precisamos construir histórias de amor. Chega de corpos pretos estendidos no chão, na ficção e na vida real, né? Eu acho que é esse nosso compromisso de um cinema negro que rompe com esse lugar de corpos negros estendidos no chão, assim, é que a gente acredita que um outro mundo é possível. A gente está o tempo todo denunciando o genocídio da juventude negra, mas a gente quer outros lugares. Eu acho que o cinema tem possibilitado esse lugar, né? Apesar de tudo. Então, é isso, assim. É a nossa história, né? A minha história, mas é a história de muitas mulheres negras. E o que mostra também que a gente tem muitas histórias ainda para contar, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, do quanto vidas negras importam, né? E eu acho que é esse lugar que a gente está trazendo para o audiovisual. Vidas negras importam. E a gente quer fazer valer. E é isso, assim, portanto, é muito bom estar aqui nesse panorama, né? Fazer cinema, assim, muito 10, estar nesse debate, assim, falando de Filhas de Lavadeira, ouvindo sobre Volteia, ouvindo sobre Noite de Seresta, enfim, é muito legal. Eu acho não, o cinema cura, o audiovisual cura, né? E a gente precisa curar mesmo nossas feridas, nossas dores. E que bom que a gente tem o cinema, né? Que nos permite esse lugar. Sim. É engraçado você falar essa ideia do romper com a dor,
que eu acho que, de uma certa forma, permeia todos os filmes dessa sessão, né? Porque a Kátia, ela usa a música, né? Essa irreverência também como uma forma, né, de romper com a dor. Ela tem um momento que ela fala, né, porque eu gosto de cantar, quando a gente canta, a gente vai para outro mundo, né, a gente viaja e tal. É uma maneira também. E no Voltei, tem uma dimensão também do humor que é muito interessante, né? Então, assim, elas estão ali sem luz, a irmã que era dada como morta está voltando, tem umas memórias ali de família que são, né, um pouco nebulosas ali para elas, mas elas se divertem, elas cantam, elas cozinham maniçoba, né? Elas se divertem, né? Eu digo que tem ali um hit de carnaval também, né? Você estava falando do carnaval, Vai Sacaninha, né? A Kátia Blonder podia gravar Vai Sacaninha e... Carnaval, é maravilhoso aquilo. Então, são filmes de mulheres rompendo com a dor também, né? Da forma que é possível. Não esquecendo a vida não é só dor, né? A vida não é só dor. Exato. Tem dor, dor é parte da vida, mas não é a vida, né? Acho muito bom que a gente consegue rir nos momentos difíceis, sabe? Acho que todo mundo luta para isso, né? É a vida. Você falando, Edileuza É falando bonita, e é bonita, né? Diria Gonzaguinha. E é mesmo. A Edileuza falando sobre a história, né? Tipo, essa é a história de tantas mulheres e tal. Eu ouvindo de Kátia, pensando no Voltei também, você falando, Rafael, dessa palavra, né? O quanto que a história também é isso que a gente está fazendo nas nossas casas também, né? Porque eu acho que a gente fica muito dependente dessa história oficial. E a história oficial, ela é muito pesarosa, né? Ela é muito cruel. Assim, né? A história oficial nem coloca a gente na história, a gente nem escreve a história oficial. É excludente, né? É excludente. Totalmente. E aí eu acho que é muito gostoso essa sensação, e eu acho que talvez fazer cinema da forma que a gente tem feito seja um pouco disso, que é uma vontade de poder fazer história. Tá, não vou conseguir mudar muito a história, né, enquanto o país, enquanto essas coisas todas, mas assim, e aqui, né, e a nossa história, a gente faz o que com a nossa história, assim, com a minha história e com a sua, a gente que está aqui agora, como é que a gente articula isso, né? Eu acho que dá não sei, para mim dá um alívio poder pensar que a história é essa sexta-feira, sabe, que essa sexta-feira é histórica, assim, né, falaremos dessa sexta-feira. Eu acho que eu tenho gostado de pensar a história a partir desses lugares nossos, né? Que são lugares de cura mesmo, que a gente pode curar, né? Maravilha, gente. A gente está chegando já no finalzinho do debate. Eu acho que a gente pode... Você quer mais, Edileuza? Você quer mais para voltar? Quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Acho que voou, assim. Eu ficaria aqui até tarde. Vamos fazer vamos fazer uma rodada final, e aí cada um, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, alguma questão que não passou aqui pelo debate, alguma questão que vocês queiram destacar e queiram dimensionar, acho que cada um pode ficar à vontade. Pode ser assim? Edileuza, posso começar com você? Já que eu fechar essa rodada. Eu não sei, assim... Bom, eu quero novamente agradecer ao Panorama, Coisa de Cinema, o fato de ter curado o filme. Acho que é muito bom estar aqui, muito importante. Filhas de Lavadeira tem seguido um percurso, né, que eu nunca imaginei, né? Assim, é o primeiro filme do Distrito Federal indicado ao Oscar, então isso é uma alegria. A própria indicação já é um Oscar. Então, que venha o tapete vermelho, que venha tudo que a gente tenha direito, mas assim,
Eu tenho dito que só o fato de estarmos indicados já é a própria estatueta, assim. O que, obviamente, não assegura absolutamente nada, né? Um país racista como o nosso não tem absolutamente nada garantido. Mas é muito importante, porque a gente está falando da história de um coletivo de mulheres, né? Assim, a gente acabou de falar da história única, né? Que assim são histórias que estão totalmente conectadas uma na outra. Então, mas ao mesmo tempo eu estou falando de um grupo de mulheres que foram muito, que eu sou muito grata a cada uma delas, né? Assim, que dividiram comigo suas memórias, que dividiram comigo suas histórias, que dividiram comigo suas dores e seus sabores, então suas memórias. Então sou muito grata a cada uma, né? Acho que Dona Ruth, onde quer que ela esteja, assim, está muito feliz com a carreira do filme também, porque foi a última gravação dela, né? Ela já estava bastante debilitada, com 96 anos, e a gente queria muito gravar no Teatro Municipal, porque ela foi a primeira atriz a pisar no palco do Teatro Municipal, então tinha todo um lugar a gravar naquele lugar, então, e ela já estava na cadeira de roda, e a preocupação dela é que a cadeira de roda não aparecesse, e, enfim, e aí a Lia, que fez a direção de arte, toda a equipe também, assim, que montamos o espaço de gravação para que a cadeira de roda não aparecesse, enfim. Então é isso, né? É agradecer mesmo ao Panorama por ter selecionado o filme, agradecer ao público por prestigiar essa live, convidar mais uma vez para que assista o filme, mas assista aos filmes, são filmes muito especiais, são filmes que falam de amor, são filmes que falam do cotidiano, e a gente precisa disso, né? A gente precisa de dar cor e sabor à vida, porque a vida é bonita e é bonita. Gratidão. Maravilha, Edileuza. Obrigado. Obrigado pelo filme também, né? Sávio, sua vez, por favor. Basicamente agradecer mesmo a oportunidade de estar passando o filme aqui. Infelizmente a gente não pode estar presente, né, pessoalmente, mas imagino que o filme, trazendo essa noite de seresta para todo mundo, de certa forma consiga trazer um pouco de volta essa coletividade, sabe? Tá todo mundo juntinho, apreciando o filme, e mesmo cada um trancado assim em casa, que a gente consiga fazer nosso próprio carnaval, né, como a gente está citando, e curtir o filme em casa, se estar bastante, aproveitar que hoje é sexta-feira que a gente está gravando, pegar uma cervejinha, assistir o filme, soltar o gogó e se divertir, sabe? Acho que esse é o nosso objetivo, fazer do filme, e espero que cada um aproveite. E aproveitar que está online, inclusive, mandar para várias pessoas em outros estados, e conseguir que nossos filmes que a gente faz com tanto amor consiga realizar no Brasil todo. E acho que é isso. Espero que vocês gostem do filme. Esses e muito mais, né? Também pela mostra. Vendo Noite Celeste, a gente acha que a gente pode cantar, né? Todo mundo pode cantar. Então, dá essa alegria aí. Ari e Glenda, por favor, de vocês. Agradecer, né? Acho que a gente só tem que agradecer nessa sexta. Bom, né? Mas de uma forma gostosa de começar o dia, uma conversa gostosa. Gostoso ver como os filmes se comunicam também, né?
pelas histórias, pelas mulheres, pelas nossas histórias. E acho que é isso, convidar para a sessão e desejar vida longa ao Panorama. Também agradeço. Muito bom estar com vocês, é sempre gostoso poder ter esse bate-papo. Infelizmente, até o filme ser virtual eu acho massa. Agora o debate é muito mais gostoso pessoalmente. Mas que bom poder ter essa troca com a Edileuza, que a gente acompanha, admira. Temos um carinho por Edileuza muito especial. E falar com o Sávio também, prazerzão. E Rafael, né? Sempre coladinho. Sim, a gente já tinha falado, inclusive, conversado sobre o filme, né? Gente, agradeço muito a participação de vocês. Sucesso para a carreira, né, dos filmes. Acho que são todos filmes que estão no iniciozinho, né, de carreira. Já circularam alguns festivais, mas tem muita gente ainda para ver. Eu recomendo muito a sessão, eu sou suspeito para falar, mas recomendo muito a sessão. Recomendo muito a programação do Panorama, eu faço curadoria de curtas, essa seleção de curtas eu particularmente gosto muito, dos longas também. E é isso, gente. Obrigado, agradeço muito a presença de vocês. Aproveita a programação do Panorama e os outros debates também vão estar gravados das competitivas, tanto da competitiva nacional quanto da competitiva baiana. A gente também tem debate de todos os filmes que estão na programação do festival, tá bom? Muito obrigado, gente, e até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.